Bom dia! Como vai você? Você que amanheceu nessa... Que dia é hoje, gente? Hoje é terça-feira, né? Por favor, hoje é terça-feira? Né? Assim, quem tem miopia temporal, pare e pensa, que dia que foi ontem? Quem sou eu? Onde eu estou? Do que eu me alimento? Qual é o meu nome? Hoje é terça-feira, isso aí. Muito bom dia, Mário Cândido! Como que você tá? E quem for chegando aqui ao vivo comigo, o tema hoje tá interessante. Hoje eu vou falar sobre com que idade o TDAH amadurece. Eu trago um conteúdo que muitos de vocês talvez nunca tinham escutado e nunca tinham se ligado o porquê disso. Eu sou Lenisa Lucena e eu ensino adultos com TDAH a vencer a procrastinação em 4 semanas. Então, se você deseja desenvolver a capacidade de se conhecer melhor, saber dialogar internamente com você e assumir as rédeas da sua vida, vem para a Academia da Emoção. Se inscreve, o link tá aqui na bio do meu Instagram. Mário Cândido já tá lá. Marcelo, fica a dica, vem também. Então, gente, bom dia. E você sabia, vamos lá, com quantos anos, só pra gente refletir aqui, Mário, Marcelo, com quantos anos vocês começaram a se ligar que, assim, talvez você se ligou a vida inteira que tinha algo errado, mas de verdade, com quantos anos você foi atrás de ajuda, com quantos anos você foi receber o seu diagnóstico e você falou, não dá mais, vou ter que resolver isso. Você que está chegando ao vivo comigo, se você puder responder essa pergunta, vai ser fundamental aqui, porque tem a ver com o nosso assunto, né? A pergunta é, com quantos anos você decidiu ir atrás de um profissional para te ajudar a entender o que estava acontecendo na sua cabeça e falou, não tem condições de eu seguir com a minha vida do jeito que tá, eu preciso de ajuda. Marcelo, foi depois dos 40, foi os 40 e poucos, Mário, e assim... pode ser que você já tenha ido atrás de médico, tipo, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, mas quando você decidiu, eu falei assim, não, eu olhei pra minha vida toda e tem algo errado. Eu tenho que descobrir o que é esse negócio que tem errado. O Mário, 49, desde os 18, 43, obrigada, gente, por estar respondendo. É muito comum, tá? O ser humano não é só o TDAH, tá bem? Em torno de 25 a 35 anos, ter esse clique e falar assim, gente, a minha vida tá insustentável, né? Conforme falam os contadores, ela está insolúvel, eu vou decretar falência nessa minha vida. Por quê? Porque é como se despertasse de um sonho, né? Despertasse assim, eu acordei, peraí, tá tudo errado, eu preciso mudar, entende? Tem algo errado na minha vida e eu tenho que descobrir o que é isso, e aí vai buscar. Eu tive o diagnóstico do meu TDAH aos 30 anos, né? Claudinha, beijo, saudade de você, né? Saudade dos nossos almoços, né? Que bom te ver por aqui. Então, aos 30 anos eu recebi o diagnóstico do meu TDAH, porque eu falei, cara, tipo, é como se eu acordasse um dia e falasse, peraí, o que tá acontecendo com a minha vida? Eu despertei. E isso acontece simplesmente porque existem fases de desenvolvimento. E eu vou falar com elas hoje. Você sabia que o nosso neocórtex pré-frontal, ele segue se desenvolvendo ao decorrer da vida? Muitos acham que quando a gente nasce, bebezinho, ali depois de um ano, ou sei lá, quando a gente entra na adolescência, o nosso cérebro para de se desenvolver. Não! O nosso pré-frontal segue se desenvolvendo. Então eu vou falar para vocês hoje sobre os estágios. Eu até fiz a anotação aqui para eu falar bonitinho, não engasgar. Então olha só, dos 12 aos 14 anos, a gente tem aqui a adolescência inicial. Então, segundo a neurociência, né, a adolescência, o marco dela dos 12 aos 14 é inicial. Dos 15 aos 17 vai para final. Então, a partir dos 12 anos, começa uma mudança, uma reorganização neural muito grande. Então, não é só uma questão hormonal. Ela tá na tempestade hormonal, tá virando adolescente, tipo, tá enlouquecendo, esse menino mudou muito, cadê meu bebezinho, cadê minha criança? Não é só o hormonal.
Existe uma reorganização. O seu sistema límbico está em desenvolvimento e o seu pré-frontal também. E a parte neurológica também acontece. E essa reorganização é muito importante. Muito importante. Então, é como se o sistema límbico, o sistema límbico, que é responsável pelas emoções, perfeito? Pelos sentimentos, emoções, ele se desenvolve mais rápido, ele termina o desenvolvimento dele antes do pré-frontal. Então, enquanto o sistema límbico está lá, né, maturando, já desenvolvido, cheio de intensidade, de emoção, aquela coisa, né, porque o cérebro está mudando, está se reorganizando, o pré-frontal ainda está desenvolvendo, ele ainda não está pronto. Então, por isso que é muito normal apresentar na adolescência comportamentos mais agressivos, ser mais influenciado que o normal pelos outros, né? Tomar decisões... Tipo, você não pensa não? O que você tem na cabeça, moleque? Por quê? Porque o centro de decisão, que é o pré-frontal, ainda não está formado. Não terminou o desenvolvimento neurológico, né, estrutural, fisiológico desse pré-frontal, que é o nosso centro de decisão, é o nosso centro de resolver problemas, de ter clareza mental, né, de direcionamento, o nosso filtro de qualquer ser humano, de qualquer um, sendo TDAH ou não. Então, principalmente na adolescência, existe uma desregulação de serotonina e de dopamina. Vamos dizer assim, dá uma baixadinha do nível. Então, é muito comum que nessa etapa apresente-se depressão e alguns transtornos, como de ansiedade, se façam presente nessa época, na adolescência. Por isso que é muito comum, está na adolescência, você está em crise, vai passar. E é muito importante buscar uma ajuda profissional para passar por esses estágios da melhor forma possível, com menos danos, né? Vou colocar assim, menos sofrimento. Eu tive minha primeira depressão, tive minha primeira crise de depressão, vou colocar assim, né? Tive diagnóstico depressivo com 16 anos. 16 anos. 16 para 17 anos, foi. E aí fiz tratamento com psicóloga, tomei medicação. Então, não é besteira. Existe tudo está acontecendo. Agora, olha só, imagine um adolescente TDAH. Se um adolescente normal, ele já tem dificuldade de se autorregular, porque o pré-frontal tem essa função de autorregulação emocional. Então, ele é o filtro do sistema límbico. Então, se um adolescente que não tem TDAH, que não é um neurotípico, ele já tem dificuldade, imagina um neuroatípico. Então, o neuroatípico, ele sente, vem aqui buscar recursos no pré-frontal, né, para poder ajudar a regular, não encontra. Com menor intensidade de regulação ainda que uma pessoa neurotípica. Então, o neuroatípico, ele tende a apresentar ter uma adolescência ainda mais intensa, ainda mais desequilibrada, com maior sofrimento. Por isso que a maioria dos pais reclama se o adolescente não se interessa em organizar nada, é tudo uma zona, uma bagunça, esse menino não tem jeito, não vai chegar, não se prepara antes da prova, não quer saber de estudar. Existem exceções, mas em regra geral isso acontece com a maioria dos adolescentes, está na fase. Acontece que o TDAH parece que nunca sai da fase da adolescência, né? Então, para você entender, esse estágio de reorganização neural aqui, de transformação, ele termina em torno dos 17 anos, quando termina essa adolescência. Então, começa-se uma nova etapa, que é essa fase aqui de desenvolvimento, maturação neurofisiológica do pré-frontal, que termina aproximadamente ali na terceira década, de 25 a 35 anos. Quando essa formação do pré-frontal, ela termina fisiologicamente falando, neuroquimicamente falando, mas porque existe realmente um desenvolvimento fisiológico acontecendo, não é só neural, não é só uma transformação, uma adequação ligada a hormônio, tudo mais. Tem a ver com uma questão física também. Então, está desenvolvendo esse neocórtex pré-frontal. Então, muitos adultos descobrem o TDAH ou recebem um diagnóstico de TDAH nessa faixa etária, de 25 a 35 anos, e um pouco mais e um pouco menos, depende, não é cravado. Por quê? Quando esse desenvolvimento termina, você viu que tem uma janela grande, né?
Na terceira década, que pode ser dos 25 aos 30, eu acabei de aumentar mais 5 anos, 35. Mas tem gente que demora um pouco mais para se desenvolver, é natural. E aí a pessoa fala assim, eu dormi, eu acordei, parece que eu comecei a enxergar tudo com clareza. Eu vejo que minha vida foi uma fraude, tá um caos, aquilo que eu gostava e o que eu acreditava eu não acredito mais, aquilo que era importante eu não acho que é mais importante, me abduziram, quem sou eu? Aí essa pessoa começa a buscar essas respostas, né, no externo, e muitos buscam ajuda profissional, um psiquiatra, o neuro, porque pensa que está enlouquecendo. Ela perde o controle, porque ela tem um processo de autoconsciência. É isso que acontece. E nessa autoconsciência, ela, é isso, tá explicado. Muitos descobrem, no meu caso, eu descobri, gente, eu não consigo lembrar se foi o índigo, e em seguida eu descobri o TDAH. Então, muitos encontram a resposta na espiritualidade primeiro, e podem ficar uma jornada encontrando respostas na espiritualidade, e aí fala, não, tem algo a mais, não é só isso, não que a espiritualidade seja só isso, mas pode ser que existe algo neurológico também, tem alguma coisa na minha cabeça, né? E aí essas pessoas buscam, assim como eu busquei, um profissional da área de saúde para fazer essa avaliação e entender se realmente existe, né, alguma coisa lá dentro do você que não está regulando bem. E aí você descobre que realmente não estava regulando bem, foi o meu caso. Porque TDAH não regula bem. E como que ele não regula bem? A autorregulação dopaminérgica, a autorregulação emocional, né? Então, autorregular-se significa o quê? Diminuir ou intensificar a intensidade. Eu controlo isso, o TDAH tem dificuldade de controlar. Geralmente é a intensidade que controla o TDAH, não o contrário. E inibir o impulso, tudo isso tem a ver com autorregulação. Então, imagina, um adolescente tem esse comportamento, que é esperado, porque ele não tem o pré-frontal, que terminou de desenvolver. O adulto TDAH segue com esse comportamento, até o resto da vida praticamente se deixar. Por quê? Porque o pré-frontal, apesar de ter terminado, né, o córtex pré-frontal, ter terminado fisiologicamente de se desenvolver, ainda assim existe um déficit neurológico que é dopaminérgico de uma vida toda, que acarreta num déficit desenvolvimental de várias funções operacionais para a vida. O que significa que essa pessoa adulta, ela tem que desenvolver habilidades e capacidades para conseguir realizar as coisas que naturalmente ela não consegue na vida adulta. Por exemplo, parar para focar em uma única coisa, conseguir sustentar com foco e objetivo no resultado, conseguir, por exemplo, organizar as coisas antes de ter uma ação, ter essa memória de trabalho, que eu tenho que lembrar de comprar chuchu na feira. Vai lá, compra banana, abacate, não compra o chuchu. Sabe? A questão da miopia temporal com os horários, autoliderança, autoativação, resolução de problemas, várias outras funções executivas. Então, quando eu falo de função executiva, é disso que eu tô falando, né? Sua capacidade de agir com consistência, com comprometimento, de ter essa motivação sustentada a médio e longo prazo, de não ter tanta oscilação emocional. Tudo isso, gente, apesar de não ser natural na vida adulta, não ser fácil você conseguir fazer isso, pode ser desenvolvido. Tá aí, a neurociência tá aí, a psicoeducação tá aí, a academia da emoção tá aí para te ajudar. Não sei se você sabe, existem 4 pilares de tratamento para o TDAH, que é a psicoeducação, a terapia, né, que você pode fazer várias linhas, a comportamental, psicanalítica, né, várias outras. A gente tem aqui a parte medicamentosa, se for o caso para você, e a gente tem a rede de apoio. A academia da emoção é os dois, é a rede de apoio e a psicoeducação, porque sem conhecimento você fica aí, ó, à mercê. Como o outro te passa informação, você acredita, porque você não tem conhecimento. Imagina, você vive a sua vida, você vive no seu corpo. Existem pessoas que estudaram sobre o TDAH, supondo que você tenha esse transtorno. Eles estudaram, né? Vamos lá, tem todo um livro, uma parte científica do comportamento do TDAH, do tratamento, né? Então, você já tem pessoas que estudaram por você. Então, o que te resta é só aprender. E quando você aprende, você pode aplicar para a sua vida com previsibilidade. Eu já sei que nesse caso eu vou sentir isso.
Eu já sei que nesse caso eu vou fazer isso. Então, é como se o problema estivesse aqui. Você vai na frente do problema, entra e fala, peraí, eu não vou sofrer com você não, e já resolvo. Isso é psicoeducação. Esse conhecimento ninguém te tira. É o que você pode ter na sua vida de mais rico. É poder ser dono de si mesmo. Entendeu? Agora, por exemplo, você já sabe com esse conhecimento psicoeducação que eu tô te passando aqui, que o neocórtex pré-frontal, ele termina de se desenvolver dos 25 aos 30, vamos colocar assim, 30 a 35 anos, por aí. E é por isso que muitas pessoas despertam para a consciência, seja espiritual, eu despertei para a consciência espiritual. É muito mais fácil você conseguir ter esse despertar após os 25 anos, porque a sua consciência já está neurologicamente, fisiologicamente, você já está preparado para ter esse despertar, seja para a espiritualidade, seja para a consciência de si mesmo, da vida, do total da sua vida, tipo, entender que tem algo errado, por exemplo, e voltar a assumir as rédeas da sua vida, sair do automático. Não é incrível? E agora você sabe que tem uma explicação por trás disso, além de você mesmo, achando, eu despertei. Não foi à toa que você despertou. Tem todo um processo por trás disso. Beleza? Viu como não é só espiritual? A parte científica também pode fazer parte desse processo. Deixa eu ler aqui as perguntinhas de quem foi colocando. A Moni, ela falou assim, foi aos 43 anos dela que ela foi buscar, e ela falou, era para ter sido antes, mas achava que tinha algum problema e que eu era esse ponto, cheguei a pensar que fosse depressão. Tipo assim, eu sou o problema, eu que tenho que mudar. Tipo, não tem nada errado, eu que, tipo, não é nada na minha cabeça, eu tenho depressão, ansiedade. Eu acho que é isso, né, que você quis dizer. E aí você não foi mais a fundo porque você achou que poderia ser isso. Que são as comorbidades muito, muito comuns no TDAH. Inclusive a depressão e a ansiedade são as mais comuns. O Marcelo falou, eu percebia que algo estava errado, mas não tinha noção do que era. Muito bem, bom dia, Milton. Aqui, ó, o Mário Cândido. Eu sinto dificuldade em controlar, de dosar minhas emoções enquanto atuo também. O Mário Cândido é ator. Segue ele lá no Instagram dele, gente, bem interessante. E é isso. Então, a autorregulação é um negócio que a gente tem que orar e vigiar, porque naturalmente a gente não tem. Mesmo com medicação, a gente não tem 100%. Então, a gente tem que... É como se você precisasse desenvolver uma versão sua, externa. Não é esquizofrenia, gente. Entenda isso de uma forma lúdica. Você desenvolve uma versão sua que tá te vendo de fora e fala assim, calma, respira, vamos, mais ação, menos ação, entende? Um amigo, porque o TDAH ele desenvolve essa versão, que é o inimigo, que fala, você é um M mesmo, você... não tem jeito na vida e assim por diante, né? Então, aprender a desenvolver essa versão amiga, que vai te ajudar a se autorregular. É bem interessante. E é sutil, eu tô falando dessa forma lúdica, mas quem faz tratamento comigo, quem entra pra Academia da Emoção, fala assim, Lenise, é mágico, eu consigo ver agora as coisas que eu fazia, que antes eu não conseguia ver, e eu já estou conseguindo parar de fazer. Eu já estou conseguindo mudar meu comportamento. Quem está na Academia da Emoção consegue fazer isso também, não só no tratamento comigo. Gente, é isso, tá? Gratidão a você que está aqui, parceria de sempre comigo, Cassimile, Orso, Beatriz, Moni, Rafael Lima, Sara, Mário, Felipe, Renata, Milton, Tatiane, Marcelo, todo mundo, tá bom? E para você que vai assistir depois, quer deixar seu comentário, coloca aí na descrição desse vídeo, você assistindo, com quantos anos você despertou, com quantos anos você sentiu o despertar da consciência e com quantos anos você descobriu que você tinha TDAH, que você foi buscar ajuda, tá bom? Conta pra mim aqui nos comentários, eu vou adorar saber. Um beijo, já isso vai estar no meu feed do Instagram. E se você está assistindo pelo YouTube, também coloca seus comentários, tá bom? Que depois eu reposto lá. Um beijinho, uma boa terça-feira para vocês, tá? E a semana promete. Vamos lá!